mas ele escolheu ficar com aquele povo. Foi solidário com os menos favorecidos, coisa que está difícil de achar hoje. Pessoas que fazem a opção de ficar com os menos favorecidos. A maioria das pessoas querem ficar com aqueles que têm uma situação financeira boa, com aqueles que têm saúde boa, com aqueles que vivem sorrindo, né? Mas o verdadeiro homem de Deus faz a opção pelos excluídos, pelos menos favorecidos. E Jesus já ensinava que o Evangelho deve ser pregado aos pobres. A preferência é pelos pobres, embora a igreja esteja caminhando para o outro lado hoje. Estamos aí investindo e fazendo grandes investimentos nas pessoas de melhor condição financeira, que vão para a igreja, que têm o nome de crente, mas na verdade não se converteram, que são mais capitalistas que cristãos. Mas a opção deve ser pregar o Evangelho a todos, mas a preferência, o Evangelho deve ser pregado aos pobres, aos humildes, aos mais necessitados, né? Aos menos favorecidos na sociedade. Embora não tenhamos aí um retorno financeiro, mas tenhamos o retorno espiritual. O prêmio está no céu. Muitas vezes nós estamos querendo pregar o Evangelho para ter o retorno aqui na terra, retorno financeiro. Mas o retorno esperado deve ser o que vem lá de cima, que nós vamos receber um dia, que aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, nós estaremos ali no tribunal de Cristo. Lá é lugar de receber o galardão, de receber o prêmio, pelo que fizemos aqui, pelas nossas atitudes tomadas aqui, pelas nossas opções. Então ali será o dia onde serão julgadas as nossas opções, o que nós escolhemos na hora que foi dada para nós aí a opção. Povo de Deus ou povo do mundo? Igreja ou mundo? Parte espiritual ou parte material? O que escolhemos? Então, assim como naquele dia Abraão ofereceu ao seu sobrinho Ló, opção: direita ou esquerda? Se você for para um lado, eu vou para o outro. Opção. A opção de seu sobrinho Ló foi escolher o mundo, a opção material. Abraão fez a opção espiritual, de ficar com a terra que Deus lhe havia prometido. Mesmo que olhando para aquela terra, ela fosse pior, tivesse menos aparência, né? Mas Abraão escolheu aquilo que Deus escolheu para ele. Vemos que Abraão já saiu da sua terra, da sua parentela, lá da onde tinha possibilidades materiais, e foi para onde Deus disse para ele ir, que ele nem sabia para onde era, mas era uma opção espiritual, e ele fez essa opção de seguir aquilo que Deus tinha para ele no futuro. Nós vemos aí que Jeremias todos os dias se levantava pela madrugada para clamar a Deus por Judá, e daí a pouco começava então sua peregrinação. Ele ia aos sacerdotes, ele ia aos profetas, ele ia ao rei, à sua família, ele ia ao povo e falava do juízo de Deus contra o pecado, que eles estavam vivendo da idolatria, estavam buscando ajuda no Egito ao invés de buscar a ajuda de Deus. E ele sempre advertia e falava que Jerusalém seria destruída, todo Judá seria destruído, levado cativo para a Babilônia. Mas eles não ouviram Jeremias. Mas as profecias de Jeremias tiveram aí o seu fiel cumprimento. Vamos ver aí algumas das profecias de Jeremias que tiveram o seu fiel cumprimento. Por exemplo, a invasão dos babilônios e a destruição de Israel. Veja Jeremias 4, 5 a 7. Veja aí a destruição dos inimigos, né? O estado de calamidade de Israel ao longo da execução do juízo divino. Veja aí Jeremias 12, 14, Jeremias 19, 7 a 9.
Veja aí a destruição de Israel por Nabucodonosor, Jeremias 21, 4 a 7. Veja aí o juízo contra os reis de Judá, Jeremias 22, 11, 12, 18, 19, 24 a 26, 28 a 30. Veja aí a duração do cativeiro de Israel na Babilônia, Jeremias 25, 11. Veja aí o retorno do cativeiro, Jeremias 30, versículo 3. Então tudo isso aí são predições, né? São profecias que Deus deu a Jeremias. E existem outras muitas. Você lendo o livro de Jeremias, você vai encontrar muitas e muitas e muitas profecias e que foram cumpridas. Então seria bom até passar essa tarefa para os alunos, né, de procurarem no livro todo de Jeremias as profecias que ele disse e o seu cumprimento. Não só no livro de Jeremias tem os cumprimentos, mas em outros livros posteriores vão ser encontradas aí então as profecias cumpridas, né? Até hoje tem profecia de Jeremias sendo cumprida e que ainda vai ser cumprida, como por exemplo aí o arrebatamento da igreja, né? A grande destruição que haverá na terra depois do arrebatamento da igreja, que é o período da grande tribulação. Depois aí o reino milenar de Cristo, durante 1000 anos Cristo estará governando. Tudo isso está previsto aí, está vaticinado, né, profetizado no livro de Jeremias. Então tem coisas que já se cumpriram e existem coisas que ainda vão se cumprir e que estão aí no livro de Jeremias. Então todas as profecias que Jeremias fez a respeito da destruição de Jerusalém se cumpriram. Se acabou mesmo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as pessoas, as que não morreram, as que não estavam doentes, as que não ficaram na terra, foram levados cativos aí para a Babilônia. Depois nós vemos também que Jeremias escolheu, então fez uma escolha de permanecer com o povo de Israel em Judá, ao invés de ir para a Babilônia. E muitos personagens bíblicos fizeram a opção por sacrificar suas próprias vontades, conforto e até mesmo a vida em prol do povo de Deus. É muito interessante que nós estamos vendo aí que a própria arqueologia tem comprovado todas essas coisas que estão registradas aí no livro de Jeremias e nos diversos profetas, né, que profetizaram. A própria arqueologia tem confirmado essas guerras, essas destruições, tudo isso que ocorreu. A própria ciência humana tem comprovado e nós estamos vendo uma época em que as comprovações, principalmente arqueológicas, têm provado realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade realmente. Então, para nós vermos mais detalhes dentro da nossa lição, nós vamos passar aí pelo nosso questionário. E você não deixe de assistir ao questionário. Muita coisa nós não falamos na introdução, nós falamos durante a explanação aí do questionário, que nós colocamos aí no nosso site para que você passe aí para os alunos durante a semana. Assim eles estarão estudando a revista, poderão levar aí do domingo ou do dia que você faz a escola bíblica dominical. Você pode ver aí se os alunos levam essas perguntas respondidas, provando então, mostrando que eles leram a revista, e assim a aula será muito melhor. Estarão aí ouvindo o que eles estudaram já, que já passaram por isso, leram muitas coisas, não entenderam e agora na aula vão entender. Até o questionário pode ser um método para que você dê sua aula. Uma aula dada assim com perguntas e as respostas que nós damos aqui nos vídeos, então será uma aula muito melhor. O professor que der uma aula fazendo as perguntas, né, para os alunos, vai fazer com que os alunos participem da aula. Sempre lembrando que o professor, mesmo se a resposta for incorreta, você deve ajudar o aluno a dizer que ele deu uma boa resposta, mas juntando aí todas as respostas que foram dadas dentro da pergunta, então forma aí realmente uma resposta mais correta e você responde a resposta correta. Assim eles vão aprendendo a raciocinar, a analisar e vão aprendendo a responder corretamente os questionários.
Então vamos ver aí o nosso questionário. Vamos ver então a nossa primeira pergunta, que é para completar dentro do textual. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Hebreus 11, 25 e 26. Então aqui falando sobre Moisés,